casos de racismo e discriminação racial no país. E a Caravana Pátria Educadora para a Promoção da Igualdade Racial e Superação do Racismo já visitou os estados do Pará, Maranhão, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, além de Moçambique, né, que é um país que fica no continente africano, para promover debates sobre igualdade racial. Então aqui a gente tem algumas políticas que defendem, por exemplo, a questão dos direitos da minoria, mesmo sabendo, tá, que lá, por exemplo, né, que a gente vai analisar, que lá na parte, por exemplo, quando a gente fala do censo de 2010, já a população negra, né, ou seja, preto e pardo, eles são a maioria, eles ultrapassam 51% de população já, tá? Agora nós vamos lá na tarefa 12. Vamos lá na tarefa 12. É a atividade para a gente fazer para o dia 17, ou seja, quarta-feira que vem. Então nós temos a tarefa 11, que foi aquela que até o Eduardo mostrou e tudo mais, que ele fez o desenho, né? Aí nós temos a tarefa 12, que fala do Estatuto da Igualdade Racial. Em 2010 foi criado o Estatuto da Igualdade Racial, com o objetivo de garantir a igualdade de oportunidades entre os diferentes grupos raciais, a garantia de seus direitos e o combate à discriminação. Pesquise o Estatuto da Igualdade Racial, escolha um de seus capítulos e o resuma. Tá? Eduardo, você já chegou a fazer ou não? Não, só ele não chegou, ele falou no chat. Isso, o que vocês vão estar colocando aqui? Então vocês vão entrar lá, vão pesquisar. Por exemplo, no Google, Estatuto da Igualdade Racial, vai aparecer o estatuto inteiro. Tá? Aqui tem 6 capítulos. O primeiro capítulo que fala da saúde, o segundo da educação e cultura, o terceiro que fala da liberdade de consciência e de crença, o quarto que fala do acesso à terra e à moradia, do quinto do trabalho e do sexto dos meios de comunicação. Você vai olhar lá e vai pegar, por exemplo, um desses capítulos, só um. Você vai escolher e você vai fazer. Você pode escrever o capítulo aqui ou pode colar e você pode fazer um comentário, tá? Um resumo sobre esse capítulo. E aí você coloca a sua opinião junto. O que você acha daquele capítulo e por quê, tá bom? Tudo bem? E aí eu já vou explicar a tarefa 13 para vocês também, que é para o dia 17. Então, manifestações culturais, né? Nos quadros abaixo estão representadas algumas das manifestações culturais brasileiras. Escolha uma delas e organize uma pesquisa que reúne as suas características. Por exemplo, época em que ocorre, descrição das roupas das pessoas, presença ou não de religiosidade, a localização e a importância. Então nós temos 6 aqui, né? Manifestações culturais. Vocês vão escolher uma delas e vai pesquisar sobre ela, falando aonde ocorre. Por exemplo, Folia de Reis acontece muito em Minas, no interior do estado de São Paulo, né? A questão, quando que ocorre? Lá no finalzinho de dezembro, começo de janeiro. Então são alguns exemplos que a gente tem e vocês vão estar escrevendo, tá bom? Então as duas tarefas... Pode falar, Carvalho. Uma dúvida. Mas como assim a importância? Por exemplo, a importância de se preservar. O que ela está preservando, né? Então, vai ter lá, importante para quê? O que ela mostra, né? São alguns exemplos que se tem, tá bom? Então, a tarefa 12 e 13 para o dia 17, tá? Tudo bem? Marquem aí. Agora nós vamos falar um pouquinho dos afrodescendentes hoje. Vamos lá, Mari, pode ler para nós? Maria, o senhor? Isso. Na página 29, né? Isso. O resultado do Censo Demográfico 2010 nos mostra que, apesar de já ser predominante no Brasil, 51,7% da população total, a população negra ainda sofre com a desigualdade social. O IBGE define como negro tanto o pardo, de descendência africana, quanto o preto. Tá, vou dar um exemplo. Então, quer dizer, mais da metade da população hoje é considerada população
negra. Então, o que a gente consegue perceber? Que mesmo tendo a maior parte da população, nós ainda temos muito preconceito, muito racismo, tá? Pode continuar. Os dados do Instituto apontam a violência como uma das maiores causas dessa desigualdade. Violência contra a mulher, contra jovens e crianças, marginalidade, etc. Mas ainda outros itens podem ser assim considerados, como a desigualdade de renda, educação e saúde. Só para vocês terem ideia, nós vamos analisar agora renda, educação e saúde. Mas eu vi uma reportagem essa semana na TV, né, falando o seguinte, a pessoa falando lá, ela dando, né, um depoimento, ela dizendo, você tem um grupo, por exemplo, de pessoas negras, de adolescente negro, de um lado, e um bando, vamos falar assim, um grupo de pessoas, por exemplo, branca de outro, de adolescentes, o que acontece? Você tem, né, dois lados. E aí, se chega a polícia para dar uma batida, né, a primeira coisa que ela vai é no grupo dos negros. Isso já é uma forma de preconceito, né? Então, a gente entende também o racismo, o preconceito, que ainda está muito presente no nosso dia a dia, tá? Nós temos as duas tabelas para a gente analisar, né? Aqui é a questão comparativa de renda. Isso é de acordo com um estudo feito pelo IBGE, tá, gente? Então, o que eles tentam mostrar aqui? Ó, o rendimento médio real por habitante recebido no trabalho principal, segundo a cor ou raça, por regiões metropolitanas. Então, vamos tentar entender. Olha aqui, o branco, né? Em 2003, ele ganhava 1.800. Preto ou pardo, 900. Olha a diferença. Às vezes, para executar o mesmo trabalho, o mesmo serviço, né? Olha em 2013. 2.300, 1.300. R$1.000 de diferença, às vezes salarial, de rendimento. Então, significa, às vezes, para exercer a mesma função, um exemplo, às vezes o negro ganha menos do que o branco. Tá? Olha o Recife, 1.800, 1.100. Salvador, 2.500, 1.200. Belo Horizonte, 2.500, 1.400. Rio de Janeiro, 2.600, 1.400. São Paulo, 2.400, 1.300. Porto Alegre, 1.900 e 1.300. Então, há uma diferença muito grande em rendimento médio. Então, quer dizer, a população preta ou parda, elas ganham menos do que a população branca. Isso, às vezes, gente, a gente consegue perceber, às vezes, até nos trabalhos, né? Antigamente, na TV, né, nas novelas, apareciam principalmente o quê? A população negra como empregado. Há pouco tempo que você começa a ver, por exemplo, né, negros, por exemplo, na novela, sendo, por exemplo, patrão, sendo juiz, né? Esses dias mesmo, né? A questão de jornal, telejornal, né? O Jornal Nacional, né? Agora tem uma negra, por exemplo, que faz parte do jornal. Então significa o quê? É um exemplo que se tem. Isso é uma forma de preconceito, de racismo que eles estão, né, que estão ganhando espaço. E o que aconteceu nos Estados Unidos mostrou muito bem isso aí. A questão do preconceito, a questão do racismo. Tá? Pode falar. O que aconteceu lá mesmo? Lá foi, por exemplo, um segurança negro, né? Ele foi morto brutalmente por um policial, né? Mas o policial não quis nem saber direito o que aconteceu. Chegou, vamos falar, matou o cara lá enforcado e tudo mais, pressionou. E aí foi literalmente por quê? Pela questão racista mesmo, pela questão da cor do segurança. Tá? Tá na mídia, tá em todos os jornais mostrando tudo isso, tá bom? Isso na questão o quê? De rendimento. Olha a questão, por exemplo, dos gráficos, né? O primeiro gráfico aqui, que é o gráfico 2, ele mostra a questão educacional. 2001, 2011. 2001, 2011. População branca, população preta ou parda. A gente consegue perceber que, por exemplo, nos níveis fundamentais, ou seja, nos níveis mais baixos, a população negra é a maior. Quando chega no ensino superior, a população negra diminui. Então vamos dar uma olhada. Olha aqui, ó, em 2001, população, no ensino fundamental regular era 11, população negra 32. No médio, 34, 43. No superior, que é essa cor vermelha, olha quanto que tá, de 39 para 10, cai.
Então, quer dizer, a população negra ela vem, por exemplo, no fundamental, no médio, quando ela chega no ensino superior, diminui. Outro exemplo em 2011, né? Olha lá, era 4 para 11, 24 para 45, né? Mas olha, por exemplo, no ensino superior, 65 para 35. Então, já aumentou o acesso à população, por exemplo, preta ou parda, no ensino superior, mas não da forma que deveria. Tá? Aumentou? Aumentou, mas poderiam ter aumentado muito mais. Por que será que aumentou? Será que as políticas, por exemplo, principalmente de cotas, a questão do acesso, tem tudo isso, a legislação, então tem tudo isso para a gente analisar. Olha, por exemplo, na saúde, né? Pessoas que consultaram um médico nos últimos 12 meses. População branca, 75%. Preta, não chegou a 70%. Parda, também menos de 70%. Então, quem procura mais médico? É mais a população branca. Aí nós temos algumas questões para a gente estar respondendo. Gente, eu vou dar 1 minutinho para cada questão, senão não vai dar tempo, tá? Então vamos lá. Analise a tabela e cada um dos gráficos com atenção e responda. Você diria que a situação da população afrodescendente já é igual à da população branca? Não, né? Justifique sua resposta a partir de comentários do gráfico. Então, assim, não, porque a gente consegue perceber o quê? Que o acesso ainda é inferior em relação tanto à saúde, à educação e à renda da população branca, né? Então, vamos lá, já respondam aí rapidinho. Pronto? Pode falar, Isaac. Isaac? Liguei sem querer. Tá. Então dá para a gente falar que não, né? Mesmo tendo aumentado, ainda existe uma grande diferença, tanto na questão da saúde, da educação e da renda, né? Qualidade de vida, por exemplo, né? Saúde e tudo mais, do branco é melhor do que, né? A questão do pardo ou branco. Pardo ou preto, né? Desculpa. A questão B. Comparando o censo de 2000 ao censo de 2010, houve avanço em relação à qualidade de vida da população afrodescendente? O que vocês acham? Sim, por quê? Devido à igualdade, às leis, o que acontece? Página 31, questão C. Considerando o que foi estudado, a que você atribui essas mudanças? Será que é a questão, vamos falar assim, da luta, vamos falar assim, dos negros? Será que é a questão da legislação, dos direitos adquiridos? O que dá para a gente falar? Do Estatuto da Igualdade Racial? Tudo isso vem contribuir, né? Isaac, tá conseguindo acompanhar, filho? Faz um joinha aí. Não, senhor. Qualquer coisa você dá um print na tela, tá? Aí depois ajuda você, tá? Tá bom. A questão D. Quais os dados que mais lhe chamaram a atenção? Fala para mim, ô Duda. Foi o da saúde, foi o da educação, foi o da economia, da renda? O que chamou a sua atenção? Como assim? Eu não entendi a pergunta.
Quais os dados, por exemplo, os dados relacionados a rendimento, ou seja, a dinheiro, a questão da saúde ou da educação? Quais os dados que mais chamou sua atenção? Ah, o do dinheiro. Porque a gente não tem essa noção, né? A gente acha que todo mundo ganha a mesma quantidade. Não é bem assim, né? Sim. Aí você já até justificou, né? Porque às vezes a gente fala o quê? Né? A questão da renda, porque a gente achava que todos ganhavam mais ou menos a mesma coisa. Sim. Essa é a D. Olha aí. Você concorda com as políticas que vêm sendo desenvolvidas? O que você acha nessa política? A questão da política de cotas, do direito racial. Vocês concordam? O que você acha, Carvalho? Carvalho? Ai, senhor, desculpa. Peraí que eu tô na B, eu tô copiando. Peraí. Quem gostaria de falar? Raíssa? Você concorda com essas políticas, por exemplo, que vêm sendo desenvolvidas? Eu não entendi a pergunta. Essas política de cotas, a questão, por exemplo, do Estatuto da Igualdade Racial, tudo isso, você concorda com essas políticas que vêm sendo colocadas ou não? Sim, Por quê? porque eles estão recebendo mais direitos do que antes. Isso, muito bem. A questão mesmo de ter uma igualdade entre toda a população, né? Quem colocou uma observação aí no bate-papo, Duda? A mim, só que eu não sei qual das duas é, falou que a internet dela caiu. É a. Não, é a de cabelo cacheadinho. Qualquer coisa depois, se vocês puderem, vocês dão um print na tela e aí vocês, qualquer coisa, coloquem no grupo de vocês, caso vocês tenham, tá bom? Então aqui na E fala, você concorda com as políticas que vêm sendo desenvolvidas? Sim, porque mostra o que? Eles terem mais direito, eles terem mais uma igualdade, né? Tudo isso dá para estar colocando. Vamos? Podemos? Ribeirinhos e Caiçara, duas culturas relacionadas ao meio ambiente. Quem que pode estar lendo para nós? Posso ler? Pode. Dentre a enorme diversidade cultural em nosso país, há ainda os grupos tradicionais, reconhecidos pelo governo federal em decreto de 2007, quando as políticas públicas adotadas para indígenas e quilombolas foram ampliadas. Pode continuar. É o caso dos povos ribeirinhos, que são habitantes tradicionais das margens dos rios, com destaque para os rios da Amazônia, que somam 6.513 indivíduos, dados de Joshua Project. Aqui nós estamos... Só um minutinho, depois você continua para nós, tá? Aqui nós estamos falando um pouquinho do que? Dos grupos tradicionais, como os ribeirinhos e os caiçara. E não podemos esquecer o que são povos ribeirinhos. São aqueles habitantes tradicionais das margens dos rios, né? Principalmente com destaque para o rio Amazonas. Eles moram em palafitas, que são aquelas construções de casas em cima de madeira, na beira do rio. Por que eles constroem aquelas casas? Porque na época das enchentes, né, o que acontece? A água sobe e não chega até as casas. Na época da seca, eles ficam na parte superior, ou seja, mais acima do chão. Por quê? Porque o rio secou, a água dali secou. Pode continuar, Mário. Raíssa, desculpa. Historicamente, essas populações são formadas por mestiços de indígenas, portugueses e negros, que se instalaram ao longo dos rios, sobrevivendo de pesca artesanal e da agricultura de subsistências, além do extrativismo vegetal. Tá. Quando a gente fala dessa agricultura de subsistência, é literalmente para o seu sustento, né? Uma pesca artesanal, que é aquela pesca que não é tão predatória. Por quê? Porque ela acaba não degradando o meio ambiente. Pode continuar.
O mais interessante é seu profundo conhecimento sobre o meio em que vivem e sobrevivem. Eles são especialistas nas várias espécies de vegetais e animais da sua região. Inclusive, peraí que eu me perdi. Inclusive as várias espécies de peixes e seus ciclos de reprodução, as cadeias alimentares estabelecidas, etc. Por isso, as técnicas utilizadas para suas atividades são preservacionistas, ou seja, eles ajudam a manter os ciclos naturais e, consequentemente, mantêm a sobrevivência do seu grupo. olha que interessante. Então, eles vivem às margens dos rios, mas eles não degradam o meio ambiente, porque eles respeitam os ciclos naturais. Muito bem. Aí a gente tem uma imagem, né, que a maioria da população ribeirinha vive nas palafitas, né, que são construções precárias sobre estacas em áreas alagadas. Olha um exemplo aqui, né? Depois a gente tem a segunda imagem, né? A pesca artesanal e sustentável é uma das principais atividades da cultura ribeirinha. O controle dos ciclos naturais pelos ribeirinhos permite que sobrevivam tanto com a pesca como o cuidado da preservação florestal. Muito bem, tem que cuidar, né? Professor, Oi? não cai não essas casas assim de madeira? Não, tá? É claro que, por exemplo, porque aqui na maioria das vezes são rios, os rios são das águas, vamos falar assim, mais tranquilas. Eles têm que tomar cuidado, por quê? Por causa quando chove muita água sobe e às vezes pode até invadir às vezes as casas, tá? Mas eles têm que tomar um pouquinho de cuidado, por isso que eles são construídos, por exemplo, em casas, por exemplo, mais acima. Chega, por exemplo, na época da seca, que essa água daqui, por exemplo, desaparece, o que eles vêm? Eles vêm e arrumam as casas novamente, já para o próximo período de chuva, tá bom? Quem continua? Vai lá, Carvalho. Outro grupo. Outro grupo tradicional que se destaca é os caiçaras, que se estendem em várias comunidades ao longo do litoral. Portanto, sua sobrevivência depende do mar, do mangue e das matas do entorno, principalmente no sul, no sudeste do país. Pode continuar. Assim como os ribeirinhos, os caiçaras também vivem em estreita relação com o seu meio ambiente, conhecendo seus segredos naturais e deles se apropriando por meio de pescas artesanal e da colheita de crustáceos e de vegetais. Também mantém pequenas hortas e mais recentemente vem desenvolvendo atividades turísticas. Tá, vocês já devem ter visto, né? Quando a gente vai para a praia, né, seja no litoral ali de Santos, lá de Ilhabela, às vezes a gente está chegando perto da praia e tem aquele pessoal que monta as barraquinhas na beira da estrada que eles ficam vendendo o quê? Quem já viu? Eu acho que eu nunca vi. Eles ficam vendendo banana, caranguejo e tudo mais. Vocês já viram? Não. Tá. Às vezes eles ficam... Oi, pode falar. Quando eu tava viajando para Ilha Comprida, a gente tava, tipo, uma estrada, tipo, no meio do mato mesmo, sabe? E tinha um cara lá vendendo banana. Não era só um, não. Tinha vários lá pra frente. Isso, Ilha Comprida naquela região tem bastante, né? E chegando, eles ficam vendendo, por exemplo, aqueles crustáceos, né? Muitos Sim. deles vendendo os caranguejos para que a gente possa ou comer ou pescar e tudo mais. Então eles ficam vendendo, então eles fazem daquilo ali o sustento deles, né? Então são alguns exemplos que a gente tem. Ó, aqui nós temos um exemplo de uma canoa, né? Canoas caiçaras em Ilhabela, alugadas para passeio turísticos, né? Então eles alugam para as pessoas, né, passearem. E aí a gente tem uma casa caiçara típica, né? Uma casinha bem simples, na beira da praia e tudo mais, tá? São alguns exemplos que a gente tem. Pode falar, Isaac. Quando foi lá pra... Como fala? Para Ilhabela? Para Ilha Comprida? Mas eu não lembro onde que era. A gente foi pra Ilha Comprida e pra outro lugar de lá. Lá tem bastante aquela região lá, tem bastante. Ilha do Cardoso lá. Ilha do Cardoso, né? Muito, como diz, vamos falar, conhecida ali naquela região. Quem continua? Posso ler, senhor? Vai, Mari.
As principais ameaças a essas comunidades, claro, estão associadas às questões ambientais, como desmatamento, poluição dos rios e do mar com produtos tóxicos, e lixo urbano. As alterações ambientais produzidas por construção de hidrelétricas, áreas de mineração, construção de condomínios à beira de mar. Todas essas ameaças comprometem o modo de vida e da segurança alimentar dessas comunidades, bem como suas tradições, além de reduzir sua importância para a preservação da natureza. Tá, o que a gente está falando aqui? De algumas comunidades, né? Principalmente ribeirinhas e também dos caiçaras, que estão passando por sérios problemas, né? Ameaças. Por quê? Porque tem a questão ambiental dos desmatamento e das poluições dos rios e do mar, principalmente devido a produtos tóxicos, como lixo urbano, e também por construções de hidrelétricas, né? Áreas de mineração, construção de condomínios à beira-mar, tudo isso faz com que eles percam o espaço deles, né? E aí não se tem a preservação da natureza. Muito bem. Aqui nós temos na página 34, nós temos essa atividade aqui, mas nós não estaremos fazendo. Então pode marcar aqui que essa parte nós não vamos estar fazendo. Aqui era uma atividade para vocês pesquisarem, para vocês fazerem, por exemplo, em cartolina, em algumas coisas desse tipo. Então não precisam fazer. Isso vem de encontro com a tarefa de número 13. Então o que vocês vão estar fazendo? Essa página vocês não precisam fazer, mas a tarefa 13 sim, 12 e 13 para o dia 17, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Tá, então agora eu vou passar para vocês a questão da revisão, tá? Só peço para vocês, qualquer coisa, dê um print na tela para vocês estudarem, para ajudar vocês, tá bom? Começando falando hoje, por exemplo, sobre em 1980 foi criado, né, a criação de órgãos de assessoria em todos os níveis administrativos. Em nível federal, né, é criada a Fundação Palmares, ligada ao Ministério da Cultura. Vocês lembram que eu falei lá naquela parte onde tinha o estatuto, vamos falar da igualdade racial, né? Então é interessante que vocês pensem um pouquinho. A gente fala um pouquinho do que? Principalmente aí, né, das universidades públicas, política de cotas e tudo mais que a gente falou para vocês lá nos estatutos, né, da igualdade racial. Mas só que eu coloco aqui, né, um trecho do livro, né, Casa Grande e Senzala, né, é de Gilberto Freire, né. Florestan Fernandes, ele é um sociólogo e ele faz um comentário em cima desse livro, né, que ele fala sobre o quê, né? Fala sobre o mito da democracia racial. Isso aqui vai estar caindo nas atividades de vocês, então é interessante que vocês leiam novamente, que vocês estudem. Olha lá, do ponto de vista sociólogo, o Brasil se constituiu sobre o mito da democracia racial, principalmente depois da publicação de Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire. De acordo com Florestan Fernandes, em 1965, o ideal da miscigenação fora difundido como um mecanismo de absorção do mestiço, não para a ascensão social do negro, mas para a hegemonia da classe dominante. O mito da democracia racial assentou-se sobre dois fundamentos. Sabe aquela história do o senhor muito bom, né? E o escravo submisso, é aquele que o senhor era bonzinho, que fazia tudo, e a questão do quê? Do escravo que sempre acatava e falava amém a tudo, né? Então ele cita essa parte, vamos falar assim, no livro, né? A crença no bom senhor exalta a vulgaridade das elites modernas, como diria Contardo Caligares, e juntamente com a espécie de psicodialidade. O que quer dizer essa daqui, né? Que é cordial, né? Que aceita tudo, né? Seriam responsáveis pela manutenção e aprofundamento das diferenças sociais. O mito do escravo submisso fez com que a sociedade, de um modo geral, não encarasse de frente a violência, né, da escravidão. Fez com que os ouvidos se ensurdecessem aos clamores do movimento negro, por direito e por justiça. Então todo mundo se cala, todo mundo fica quietinho, que é a questão do mito do escravo submisso, que eu concordo com tudo, tá? Isso cita muito bem nesse livro Casa Grande e Senzala.
As proposições legislativas sobre a inclusão de negros vão desde o projeto de lei que reserva aos negros um percentual fixo de cargos da administração pública, aos que instituem cotas para negros nas universidades públicas e nos meios de comunicação. Lembra que eu falei para vocês que antigamente, nas novelas, nos seriados, na TV, só aparecia negros como empregados, né? De um tempo para cá eles já começam a assumir outros papéis. Então são exemplos que a gente tem, tá? Quando se menciona o trabalho escravo no Brasil, a primeira lembrança é da escravidão negra. Realmente foi ela a mais marcante, a mais longa e terrível. Mas o trabalho escravo se inicia no Brasil com a escravidão indígena. Não deu certo, porque o índio fugia, não era considerado um escravo bom. Considerando a realidade estabelecida pela implantação do trabalho escravo dos negros africanos trazido ao Brasil. As condições de vida dos escravos africanos eram terríveis, razão pela qual a média de vida útil deles não ultrapassava os 15 anos, ou seja, eles trabalhavam muito e eram escorraçados, então significava que eles não tinham expectativa de vida muito alta. Os negros africanos reagiam à escravidão das mais diversas formas, através das fugas, dos quilombos, da luta armada, da preservação dos cultos religiosos, da dança e da música. O negro é parte integrante da história brasileira, apesar dos muitos preconceitos que ainda persistem contra eles. Até hoje foi o que a gente viu que aconteceu nos Estados Unidos e principalmente essa questão aí da saúde, da educação e da renda. O fim do tráfico de escravos no Brasil ocorreu em meados do século XIX, quando começaram algumas experiências com a mão de obra assalariada de imigrantes, com a chegada de quem? Dos italianos, dos alemães e tudo mais. As razões que fizeram com que o Brasil colonial e mesmo durante o Império a escravidão africana predominasse em lugar da escravidão dos povos indígenas podem ser atribuídas a setores da Igreja e da Coroa, que os opunha à escravidão indígena, como fugas, epidemias e legislação anti-escravista indígena, que a tornaram menos atraente e lucrativa. O que quer dizer aqui? Ela não era tão lucrativa, então a Igreja e a Coroa se opunham à escravidão indígena. E aí, no último, eu falo sobre os povos ribeirinhos, que são aqueles habitantes tradicionais das margens dos rios, com destaques para os rios da Amazônia, que foi aquela parte lá que a gente leu, que a gente acabou comentando. Essa é a parte da revisão que eu quero que vocês anotem. Isaac, dá um print na tela, verifique se você consegue ler certinho, dê uma olhada. Por quê? Para estar ajudando vocês na hora de responder as atividades, tá? Se vocês estiverem em grupo, dá um print na tela, coloca, por exemplo, no grupo. Professor, tem como, por exemplo, eu dar um print, por exemplo, aparecer mais nítido? Pode, não tem problema. Pega em duas partes, pega essa parte e depois pega a parte de baixo, para estar ajudando vocês a estarem estudando, Então, por exemplo, dá um print nessa primeira parte. Deu? Agora dá um print na segunda parte, tá? Para estar ajudando vocês a responder nas atividades. Tudo bem? Alguma dúvida? Ou só eu tenho. Pode perguntar, Mari. Você deu um resumo aí, só que tudo que tá na prova tá na página 27 a 34, né? Isso, mas só que como nós falamos da política de cotas lá, eu fiz questão de trazer a questão dessa parte do livro, tá? Que fala, por exemplo, do quê? Dos escravos e tudo mais. E aí é legal que vocês estudem também pela revisão, tá? A revisão, ela ajuda vocês a estar respondendo as questões. Então, não fique preso só naquelas páginas. Assista o vídeo que eu coloquei lá. Assistam, por exemplo, a live de novo, se acaso tem alguma dúvida. E principalmente a revisão. Porque a revisão eu pego para estar ajudando vocês, tá bom? Tudo bem? Faça com calma, não precisa correr. O tempo que está lá não é porque você fez em 1 minuto ou se você fez em 10, a nota vai ser diferente. Não. Tá? Então, preste atenção na hora de responder. Tá bom? Tudo bem? Isaac? Isaac? Eu.
Conseguiu anotar tudo? Sim, Deu print na tela? sim. Então tá bom, tá? Porque aí vai estar ajudando vocês a estarem estudando. Pessoal, beijos e até quarta-feira que vem, tá? Tchau, tchau. Tchau, Tchau, Eduardo. Abraço. Tchau, Tchau. Aninha. Tchau, senhor. Tchau, Isa. Beijos. Tchau.